Bruno Drummond, Rafael Elísio, Henrique Vieira, Walter Moreira e Franco de Castro. Juntos são lateral esquerda. Futebol é política. Bom, vamos continuar para o segundo bloco. Eu vou continuar com a discussão da seleção brasileira em si. Quero jogar uma bola para vocês, que é o seguinte. Recentemente, Parreira deu uma entrevista onde ele foi perguntado o que ele acharia do Jorge Jesus treinando a seleção brasileira. Ele disse o seguinte: eu acho que não falta qualidade, só que a gente não precisa que ele treine a seleção brasileira. Qualidade é sempre bem-vinda. Ele fez um trabalho maravilhoso no Flamengo. Acho que a seleção está muito bem com o Tite. Isso nunca passou pela minha cabeça, ter um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. Quero pegar bem esse recorte dessa frase. Um dia talvez ocorra, mas não acho que agora é o momento. E aí eu quero jogar a bola para vocês o seguinte, né? É fato que a gente reproduz parâmetros de colonização, que infelizmente é uma marca da nossa história. E a gente às vezes fala muito sobre a defesa de uma construção identitária, seja brasileira, seja latino-americana. Então acho que a pergunta procede que eu vou fazer agora. Defender Jorge Jesus na seleção cai numa lógica eurocêntrica? Quero jogar essa pergunta para vocês. Vai lá, quem se prontifica aí? Vai, Henrique. Henrique começar, vai lá, Henrique. Vai lá, Henrique. Não, eu ia propor a dedanha. Olha, Franco, não acho que caia numa lógica eurocêntrica. Minha resposta de bate-pronto é essa. É evidente que a gente reproduz mecanismos de colonização, você coloca isso na introdução à sua pergunta, mas, sinceramente, não acho que seja na escolha do técnico da seleção brasileira que a gente vai definir caminhos de reprodução do colonialismo ou caminhos de destruição do colonialismo. Acho que tem aí outros debates mais profundos para a gente definir isso. Não a escolha do técnico da seleção brasileira. Acho que isso pode cair. Olha que curioso. Me ajudem a pensar, a refletir. Para quem está nos acompanhando, o Franco manda essa pergunta sempre de bate-pronto, a gente tem que responder na hora. Mas olha que curioso. A gente também não pode cair num outro lugar, que é o lugar da xenofobia, da aversão ao estrangeiro. Colonialismo é um projeto que tem a ver com patriarcado, tem a ver com racismo, tem a ver com colocar a identidade latino-americana como uma coisa exótica, retrógrada, selvagem, inferior. Colonialismo tem a ver com dizimação dos povos indígenas, tem a ver com uma lógica econômica de mercantilização da vida, como se não houvesse outra alternativa de organização econômica. Colonialismo tem a ver com epistemicídio, é você assassinar outras formas de vivência do mundo, de conhecimento da realidade. Entende onde eu quero chegar? Debater colonialismo pelo técnico da seleção brasileira, às vezes é uma fuga que pode escapar a um sentimento muito complexo, que é um sentimento xenófobo, de aversão ao estrangeiro. Eu acho que para debater colonialismo tem parâmetros mais profundos que vão definir se estamos reproduzindo uma lógica colonialista ou se estamos enfrentando uma lógica colonialista, não na definição do técnico da seleção brasileira. E sobre futebol, as quatro linhas ali do campo, eu acho que a gente precisa de inovação. Acho que é tranquilo, na minha opinião, reconhecer que o futebol brasileiro é um futebol muito defensivo, com pouca variação tática. O time começa com a mesma tática que termina. A substituição dos jogadores é uma substituição aleatória. Não tem variação tática, não tem ofensividade, não tem apego à bola. Os jogadores não sabem jogar em funções diferentes. O processo nosso de treinamento está defasado. Não estou falando só do que acontece dentro de campo, estou falando do que acontece antes de entrar no campo. A dimensão física, a dimensão psicológica, as diversas formas de treinamento, de monitoramento da capacidade física do atleta. Reconhecer que precisamos de inovação,
de diálogo com outros saberes, de variação tática, de ofensividade, de saber mudar a proposta do jogo dentro do próprio jogo, eu acho isso tranquilo e não acho que seja adesão à perspectiva colonizadora. E o Jorge Jesus poderia ser poderia ser o Sampaoli, Franco, latino-americano, entendeu? Trazendo uma proposta de jogo mais arrojada, mais ofensiva, com variação tática dentro do próprio jogo e sem essa covardia que tem nos marcado. Aí tô soltando o verbo, depois edita isso se eu estiver passando vergonha. Mas assim, taxado, gente, o futebol brasileiro, isso não é. Se eu for taxado de colonizador aqui, eu saio. Tô perdendo a linha. Cara, eu não aguento mais o futebol brasileiro. Não é possível que isso seja colonizador. Tá chato, Calma, cara. ofensivo. A gente não gosta de bola. A gente não gosta de futebol. A gente está perdendo direto na Copa do Mundo, inclusive para o futebol europeu. Não acho, não. Viva Jorge Jesus. Pronto, fiz aqui campanha. Não, faço não. Jorge Jesus na verdadeira seleção. Mantém Jorge Jesus no Flamengo, bota Sampaoli na seleção brasileira e Tite vai lá treinar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Henrique, discordo de você. Já discordo da sua camisa. Já discordo dessa uma estrela, né, que está aí, que não é um Mundial. É sempre bom frisar que o Flamengo não tem Mundial. Sempre bom frisar, Mundial, para quem acompanha também o primeiro programa, Mundial remete uma ideia de mundo, né? Não desse eurocentrismo de Europa com América do Sul, debatendo que é o melhor do mundo. Esquecendo, entendeu? Povos dos outros continentes. Por isso eu discordo inicialmente da sua camisa. Discordo, Henrique, também de maneira bem democrática. Só para levar uma outra reflexão. O termo que você usou, do epistemicídio, né? Episteme, conhecimento, epistemicídio, essa tentativa de morte desse assassinato, desse conhecimento. Conceito lá do Boaventura de Souza Santos, pensador português. Aqui no Brasil, Sueli Carneiro, filósofo, vai tratar mais referente à questão do racismo. E, recentemente, o professor Renato Nogueira, da UFRRJ, ele tem trabalhos sobre isso, analisando sobre futebol. Como é que o futebol pode ser epistemicida? Se a gente for pensar a luta que houve no decorrer das décadas para a inclusão dos negros no futebol, como foi difícil lá no início do século passado, atualmente é bem integrado. São pontuais casos de racismo logo apontados pela imprensa e tal. No Brasil não há, na minha visão, assim direto, né, os trabalhos até do Renato Nogueira, um desconforto de jogadores negros no campo. Eles são bons para o drible, para o gol. O professor ele aborda isso. Como é que o grande senso comum enxerga essa participação dos negros jogando. Só que quando a gente olha para fora do campo, o que é o cargo de técnico? É um cargo que necessita de reflexão, tem que ter uma análise do jogo, tem que ter uma inteligência. Quando a gente olha para fora do campo, a gente vê na Série A somente Roger Machado. Se a gente for pensar em cargo de presidente de clube, então, na Série A e B, só o Tiãozinho na Ponte Preta. Só tem um presidente negro. Se a gente for pegar, tal como Boaventura fez, ampliar o conceito para mulheres também, se a gente for pensar no próprio futebol feminino, no cargo de técnico, até no passado, dos 16 clubes da Série A do futebol feminino, somente 2 clubes tinham técnicas mulheres. 14 clubes eram dirigidos por homens. Nesse sentido, participa, tem futebol feminino, tem futebol brasileiro com negros na seleção, os melhores jogadores, tem Pelé, tem Neymar, mas fora do campo tem uma noção. Por conta disso, tem essa noção epistemicida. Por conta disso, acho sim que um cara que acabou de chegar da Europa há poucos meses pega um time que ele tem o melhor elenco do Brasil disparado, e por conta de poucos meses já ser sugerida a colocação dele na seleção, acho que tem um pouco de eurocentrismo. Seria essa cereja do bolo. Além de ele ser homem branco e europeu, acho que tem um pouco de eurocentrismo. Mas concordo com essa fala. A gente tem que tomar cuidado também com diversas críticas que ele sofreu. Tem um viés
de xenofobia. Concordo com a sua fala, mas... Mas, Walter, eu concordo totalmente com você no cenário que você desenha e que é verdade, desse racismo estrutural na sociedade brasileira e no futebol. Mas eu estou chamando a atenção que a aversão a Jorge Jesus, e poderia ser outro nome, na minha compreensão, tem menos a ver com os seus pressupostos, que são os meus pressupostos, as suas convicções, que são as minhas convicções, e pelo que eu vi das falas na imprensa e dos técnicos brasileiros, tinha muito mais a ver com xenofobia. Sim, sim. Aversão ao estrangeiro ocupando esse cargo. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo, mas as principais críticas que surgiram ao Jorge Jesus não acho que vieram desse raciocínio a partir desses pressupostos. Esse é um ponto. E o outro ponto é sobre a tática hegemônica hoje, o jeito de jogar futebol hegemônico hoje no futebol brasileiro. Acho que esse é um outro debate. E que buscar inovações e variações pode ser, inclusive, com treinadores brasileiros, com toda essa variedade que você colocou, que nós precisamos admitir e temos que superar, né? Temos que criar essa diversidade, mas eu acho que a gente também tem que olhar para essa dimensão do futebol em si, como hoje nós precisamos de novas alternativas. Eu não acho que o Tite seja um treinador com uma perspectiva de futebol que me agrada. Entende o que eu quero dizer? Mas com relação aos seus pressupostos, eu concordo totalmente. Sim, fica nessa linha. Mas, na minha visão, tem um pouco desse eurocentrismo. Mesmo que, como eu falei, na maior parte da imprensa tem viés mais de xenofobia também. Mas eu acho que é algo para a gente refletir também, porque muitas vezes não aparece conscientemente, racionalmente, no discurso da pessoa esse epistemicídio. Não, e só para... Concordo. Não, então, eu concordo bastante com essas ideias expostas por Walter e Henrique. E, assim, também não é garantia de realização de um bom trabalho com a seleção brasileira o fato de um técnico desempenhar um bom trabalho num clube. E a prova disso é o próprio Sampaoli, que teve um desempenho excepcional com o Santos, com um elenco mediano, a gente pode colocar dessa forma, né? Não chegou a disputar o Campeonato Brasileiro de fato ali até o final, mas disputou durante boa parte do Campeonato Brasileiro, inclusive o jogo aqui no Maracanã, Flamengo e Santos, foi um jogo alçado a essa final antecipada, né? Ganhou esse status, e ele teve um desempenho pífio com a seleção argentina. Com a seleção chilena ele até teve um sucesso, de fato, né? Mas com a seleção argentina foi um desempenho pífio com jogadores excepcionais. Basta lembrar que a seleção de Messi, de Maria, Agüero, etc., né? E companhia, que tinha sido a finalista da Copa do Mundo de 2014, ou seja, teria tudo para ter um ótimo desempenho na Copa de 2018, que não foi o que a gente viu. Né? Pífio, né? Você acha que foi pífio? Minha pífio. Cara, foi porque foi a duras penas que a Argentina se classificou na fase classificatória e fez um jogo bom contra a França, mas assim, depois de tomar 1-0 e com muita dificuldade chegar no campo do adversário, ela vinha sendo massacrada pela seleção francesa. O Di Maria entra, ele nem foi o titular, eu acredito, nesse jogo, ele entra durante o jogo, já no primeiro tempo, acerta um chute, cara, excepcional, com a marcação frouxa, a marcação frouxa da França, assim, porque de fato ele estava numa posição que ninguém apostaria um chute colocado daquela forma. Né? Vou falar sobre isso empata depois. O jogo, tudo bem. Não, e recoloca a Argentina no jogo ali, sabe? Tipo, dá uma sobrevida à Argentina e uma seleção francesa muito bem estruturada, tanto que se torna campeã do mundo, né? Sente ali um baque naquele momento, sabe? Então, assim, voltando ao que o Franco tinha perguntado, né? Se é um traço de eurocentrismo. Eu concordo mais com o Henrique, acho que existem outros elementos que podem, dentro do futebol inclusive, que podem ser pensados como traços eurocêntricos, mais do que a própria escolha do Jorge Jesus como um possível técnico para a seleção brasileira. Mas entendo também a colocação do Walter, que reconhece algum nível de eurocentrismo, né, de enaltecimento de uma figura como o Jorge Jesus, por ser de uma escola europeia de técnicos e que, enfim, teria uma qualidade acima dos técnicos brasileiros, não reconhecendo, inclusive, problemas como o racismo estrutural nas posições de dirigência
né, e técnicos. Inclusive, por exemplo, só para fechar e passar a palavra para o Rafa, eu cortava o cabelo com um barbeiro que já é falecido, botafoguense, que ele dizia o seguinte: eu não confio em goleiros negros. E isso vem lá do Barbosa. Inclusive, eu faço parte de um clube que joga o Campeonato Barbosão, que é um campeonato amador, isso é um assunto para um outro programa, em homenagem ao Barbosa, porque é um dos maiores injustiçados desse país, com um goleiro negro, e que aí carrega esse legado ainda até hoje de que goleiro negro não se confia, né? Ainda bem que a gente tem aí o ídolo grandíssimo Jefferson, que quebra definitivamente, né, esse paradigma aí dentro do Botafogo. Mas é uma reflexão interessante que o Walter levanta. Acho que vale a pena a gente ficar nesse processo de reflexão exaustiva sobre o quanto pode carregar aí um eurocentrismo também a escolha de um técnico europeu para a seleção brasileira, né? Quanto isso reflete um eurocentrismo, possivelmente. Vai, Rafa. Henrique, quer colocar alguma coisa? Ah, não, tá. Ah, não, já sei. Eu vou ouvir o Rafa. Depois, qualquer coisa, eu lembrei de uma coisa a partir do Drummond, mas eu queria primeiro ouvir o Rafa. Bom, na verdade, eu vou falar do ponto de vista futebolístico, né? Mais dentro de campo de organização, né? Quando a gente pensa em Jorge Jesus como um modelo não, mas como uma possibilidade de inovação, eu já não tenho tanta certeza. Eu tentei organizar meu argumento no sentido de que, né, nós temos um modelo de jogar futebol no Brasil hoje, né, no mundo. Mas o Brasil se prepara e se organiza, né, para se alinhar a esse modelo, né, dentro do ponto de vista, né, de exportador de jogadores, né, o Brasil se organiza para isso. E para isso, ele perde, né, uma característica, né, porque você, quando se adapta, né, quando você procura se adaptar a um momento, uma situação, um espaço ao qual você não pertence, nesse caso, né, o modelo de jogar, né, da Europa, vamos colocar a Europa como, né, o centro, né, do futebol no mundo hoje, você acaba apagando algumas características que eram inerentes ao futebol brasileiro, né? Então, assim, dentro desse, né, modelo de jogo, então eu vejo o Jorge Jesus dentro de um modelo de jogo. E, assim, será que essa inovação, isso é uma dúvida que eu tenho, né? Será que essa inovação que ele provavelmente vai trazer ou não, mas isso que a gente chama de inovação, não é uma adaptação ao modelo de jogar futebol, né, desses clubes, das seleções do futebol europeu, e que, né, em contrapartida, apaga o nosso estilo de jogar, e nosso, né, brasileiro e uruguaio e argentino, enfim, latino-americano, né? Ou não, porque se a gente achar que a gente precisa dessa inovação, né, a partir dessa perspectiva, desse modelo de adaptação ao modelo dado, né? Se a gente aceitar isso, a gente, de fato, apaga nossas características, né, de jogar. E quando você falou, o Drummond falou, que eu falei de Mágico, do Di Maria, exatamente esse imponderável, né, do jogador sul-americano que fazia, né, o que faz a diferença num futebol que é meramente é muito pesado, mas é de resultado. Então, assim, qual que é o modelo de futebol hoje? É resultado, porque o resultado, né, é o que dá o retorno financeiro, vamos dizer assim. E para quem já foi para a terceira divisão, o que não é o meu caso, mas para quem já atuou em outros espaços do futebol nacional, a gente sabe que o futebol é muito mais do que meramente resultado. Todo mundo quer ser campeão, mas o futebol não vive só do campeonato, né, só de levantar a taça. Tem diversos momentos, né, de emoções, e eu vou citar um aqui bem breve para não fugir muito do assunto. Um dos momentos mais emocionantes que eu tive no futebol recente, muito maior que a conquista do Campeonato Nacional de 2010 e de 2012, foi estar no Maracanã dias após da morte do filho do Abel Braga. Então, assim, houve um minuto de silêncio, né, que foi uma das coisas mais marcantes, eu diria, até da minha vida, porque você está, né, ao redor de 40 mil pessoas, você estava ouvindo, você escutava o coração das pessoas batendo do seu lado. E era um silêncio que me marcou e me machucou, né, que você via as pessoas em lágrimas, e, né, como que é tocante. E isso me marcou muito mais do que um título. Então, assim,
só para dizer que o futebol não é só o resultado, o caneco ou a vitória, né, acima de qualquer coisa. Então, assim, para finalizar, né, esses imponderáveis do futebol, né, se você adota essa inovação para se adaptar ao modelo dado, a gente tem o risco, né, de cercear a criatividade, né, o inesperado, aquilo, o surpreendente, e provavelmente vamos perder, vamos deixar de ter a folha seca de Didi, né, o drible sem a bola de Garrincha, aquele movimento acrobático, né, de inovador do Leônidas, que pega a bola lá de trás da bicicleta. Enfim, acho que eu penso por aí, né, mas pelo futebol dentro das 4 linhas também. Ô, Rafa, posso fazer uma pergunta? Sim, com certeza. Será que o modelo praticado no futebol brasileiro hoje não é o modelo que apaga as características do futebol brasileiro? Eu acho que sim. O Flamengo, ano passado, foi só campeão brasileiro ou o Flamengo proporcionou graça, plasticidade, arte, potencializou as características dos jogadores, floresceu um jogo que é mais brasileiro? O que eu quero chamar a atenção é que o modelo praticado hoje por nós não é o modelo que nos traz a nossa criatividade, a nossa ofensividade, a liberdade, a plasticidade dos nossos jogadores. Quando a gente faz 1-0 e pega os nossos craques e bota todo mundo para trás para salvar esse resultado até o fim, não é essa a morte do nosso encanto? Não é essa a morte das nossas possibilidades? Eu não estou falando de uma inovação eurocêntrica, ponto final. Eu estou falando que a nossa estagnação tática talvez esteja matando a nossa potencialidade criativa enquanto futebol latino-americano e brasileiro. O Flamengo, ano passado, não só ganhou o caneco. O Flamengo, ano passado, independente de ser o meu clube, fez jogos bonitos que potencializaram a individualidade e a criatividade, que foi Bruno Henrique, ano passado. Entende? Com a liberdade de jogo, com a variação possível, que foi o Gabigol. Sempre foi goleador. Mas ele passou a jogar um bom futebol, ele fez assistências importantes, porque ganhou a liberdade de sair da área, trocar com o Bruno Henrique, e ele virou assistente ao mesmo tempo que goleador. Então, eu queria te devolver essa pergunta, se o nosso modelo hoje não é o nosso principal obstáculo contra nós mesmos, naquilo que o futebol brasileiro tem de melhor. Bom, beleza. Então, rapidamente, só para concluir, eu concordo, Henrique, o jeito, o estilo do Flamengo jogar, indiscutivelmente, né, como torcedor, né, eu tenho, né, não queria que o Flamengo ganhasse, mas como amante do esporte, óbvio que você quer que o seu clube chegue a outro patamar também. Mas, infelizmente, no meu ponto de vista, esse é um modelo, né, o modelo como está organizado, que permitiu que o Flamengo construísse esse time, não consegue, não é a realidade do futebol brasileiro. Então, assim, você tem um time que está muito acima dos outros, o modelo de futebol, perdão, que está se organizado a partir, né, de certas formas que permite que um clube consiga concentrar muitos mais recursos que os outros. E isso é perigoso, né? Porque você tende a ter um clube que, de fato, fez, né, o que você falou, né, consegue romper com as fissuras dentro do próprio modelo, mas você tem aí o resto de times que não vai conseguir, infelizmente. Né? Mas é um excelente assunto que a gente pode debater depois também, até gostaria. Pensar, né, no futebol, desse ponto, o Flamengo como parâmetro, né? Fugindo um pouco aí da pergunta do Franco. Pessoal, é isso. Chegamos ao final aí da nossa terceira rodada do programa Lateral Esquerda. Muito bom, assim, tô encantado, tô refletindo várias coisas. Eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? E até para as pessoas que estão acompanhando aqui o canal, se elas acham que é interessante a gente discutir sobre a temática da seleção brasileira, obviamente, a gente tem uma relação muito mais forte com os nossos clubes do que com a seleção. Então, tem uma pergunta que fica que temos o desejo real de retomar um vínculo com a seleção? Existe um desejo nosso? Sabe? Acho que essa é uma pergunta para ficar aí na reflexão das pessoas que estão assistindo o nosso programa. Se existe de verdade, sabe? Se a gente só está problematizando aqui, mas do ponto de vista do futebol, da seleção, existe esse desejo? Diante de tudo que foi colocado? Bom, estou deixando no ar. Quem puder, se inscreva aí no canal, curte aí, faz o sininho,
Nunca imaginei que fosse dizer essas palavras, mas, por favor, ajuda aí a gente a crescer aí e esse conteúdo chegar em mais pessoas. Valeu, pessoal. Grande prazer estar com vocês aí, galera. Valeu. Valeu.